primeiro passo é a curiosidade. Acho que tem uma frase do Steve Jobs que eu trago comigo que ela é muito boa, é continue faminto, continue tolo. O seu meio social, os esportes que você pratica, a sua academia, a sua meditação, o parque, tudo que envolve comportamento humano está ligado ao mercado imobiliário. Com o tempo, com a prática, os resultados virão. Você tem só paciência, cara. Só sei que nada sei, tenho que aprender. Continue faminto, continue tudo, porque a curiosidade te leva a lugares inimagináveis. E processo, que atitude diferente você aplica lá na sua imobiliária? Põe nas vitórias merecidas e nas conquistas necessárias. Então você celebra isso. Olá a todos, está começando mais um episódio do podcast Pensamento Imobiliário. Meu nome é Gustavo Rhodes e hoje estamos aqui com Augusto César, que vai contar pra gente seus 15 anos de experiência no mercado imobiliário, atuando no mercado de luxo, de alto padrão de imóveis. E não perca aí a questão que a gente tem sobre 2 quadros especiais que a gente vai perguntar para ele, começando do zero e na prática, excelência na prática. Então ele vai trazer esse conteúdo importantíssimo para a gente, não é não, Mari? Sim, com certeza. Augusto, queremos te agradecer por estar aqui hoje. Tenho certeza que vai ser muito rica a nossa conversa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar o conhecimento com vocês. Maravilha, Augusto. Então, eu queria saber, já de início, como que você entrou no mercado imobiliário, um pouco da sua história. Como é que foi esse processo para você atuar no mercado imobiliário? Perfeito. Eu comecei há exatos 15 anos atrás no mercado imobiliário com um desejo de criar minha própria história, né? Eu venho do mercado segurador, minha família tem corretora de seguros, então sempre trabalhei nessa parte administrativa, mais ali no back-office, nos bastidores, e gostava muito de lidar com as pessoas e conversar, enfim. Aí surgiu essa oportunidade, um amigo meu trouxe a Coelho da Fonseca, que é uma imobiliária referência de São Paulo, no segmento de imóveis especiais, e calhou que nesse momento foi um despertar para mim. Eu acho que eu preciso fazer essa transição e procurar algo que realmente vai extrair o máximo do meu potencial. Então, esse foi o movimento. Saí do mercado segurador e iniciei na Coelho da Fonseca há 15 anos atrás, que foi uma boa escola, que a partir daí eu me apaixonei pelo mercado imobiliário. Legal. Você é especialista em imóveis assinados. O que na sua visão, diferencia um imóvel comum, a venda de um imóvel comum e a venda de um imóvel excepcional, como você gosta de chamar? Perfeito. Assim, eu acho que todo imóvel ele conta uma história. E no segmento imobiliário, eu sempre fui muito curioso, então sempre busquei informações sobre arte, sobre cinema, sobre gastronomia. Desde jovem eu sempre fui muito curioso, eu não tinha acesso a tanta cultura, porque eu venho de Minas Gerais, de uma cidade mais interiorana, e sempre fui muito curioso em buscar conhecimento. E eu acho que um dos fatores que me despertou tanto para esse mercado de imóveis excepcionais, imóveis especiais, que hoje tem um termo muito usado, imóveis de alto padrão, de luxo, enfim, foi essa forma de vender uma propriedade contando uma história. Então, quando um cliente adquire um imóvel onde ele tem todo o cuidado de contratar um arquiteto, que esse arquiteto vai desenhar um projeto específico para ele, a partir daí você já tem o início de uma história. Então, aqui em Brasília nós temos excelentes arquitetos, São Paulo, Rio. Então, Brasília e o Brasil é uma referência arquitetônica mundial, ainda mal explorada, mas a gente está nesse caminho de refinamento, que você vê muito no mercado americano, no mercado europeu, de trazer a arquitetura e a arte para dentro dos imóveis, não vender só tijolo, só concreto, vender história. Então, esse foi um dos itens que realmente despertou minha curiosidade. Então, se tratando desses imóveis especiais, quando você está vendendo um imóvel desse, você é muito mais rico de informação. Então, por que o senhor escolheu esse arquiteto? Por que a senhora escolheu esse arquiteto? O que tem por trás desse projeto? Em que você se inspirou? E o mobiliário que compõe esse imóvel? E o paisagismo? E a localização? Então, dentro desse cenário da construção do projeto de vida dele,
você tem muita história para ser contada. E isso encanta o cliente, né? Quando você apresenta o imóvel que é tão rico em detalhes, esse processo de apresentação é algo que o profissional imobiliário ele tem que desenvolver, claro, uma habilidade que você, pelo fato de eu ser um profissional sempre curioso, eu estou nisso há 15 anos e hoje parece que eu não sei nada, eu estou reaprendendo tudo, por mais você traz sua bagagem, mas parece que você não sabe nada, você está todo dia reaprendendo. Então, esse foi realmente o que me impulsionou para me especializar nesses imóveis únicos, né? Legal. Depois que você entrou na imobiliária, então você no início atuou em outra imobiliária, como é que foi esse processo para entrar nesse nível de imóveis especiais, né? Você já tinha, como você falou, essa visão sobre cinema, cultura, essa questão de contar história, mas você logo no início já foi implantando essa questão ou você foi construindo isso para chegar nesse nível aí de trabalhar com imóveis assinados de alto padrão? Como é que foi no início? A partir do momento que eu saí da Coelho, porque quando a imobiliária iniciou o trabalho aqui, eles se especializaram muito em lançamento. Então eu queria muito trabalhar o imóvel pronto. E na época a imobiliária não estava tão focada nesse segmento dos imóveis prontos. E eu senti essa necessidade de desenvolver um trabalho mais personalizado, focado nesses imóveis prontos. E eu acho que é aquela frase, ninguém nasce pronto. O profissional de excelência, o atleta, todo mundo que você vê como uma pessoa de excelência, ela é construída, dedicação, trabalho, competência. Então eu fui desenvolvendo essa habilidade. Então cada imóvel que eu captava, comecei sozinho, fui falando com os amigos, fazendo relacionamento, e cada imóvel que eu captava, eu queria fazer as melhores fotos, os melhores vídeos, apresentar da melhor forma. Então acaba que eu fui desenvolvendo essa habilidade, essa construção. E sempre eu estava observando o mercado exterior, o que os corretores de sucesso estavam fazendo lá. Há 15 anos atrás, eu já buscava na internet os reality shows imobiliários. Aí colocava a legenda em inglês, porque não tinha tradução, e eu ia me virando ali e aprendendo com aquilo, a forma de se vestir, a forma de falar, de se comportar, e você vai desenvolvendo essa habilidade. Então, gradativamente, eu fui construindo essa forma de comunicação e aguçando mais a minha curiosidade para chegar nesse cliente especial, né? Diga, Mari. Muitos dos nossos ouvintes aqui dos corretores sonham em acessar esse mercado, né, de luxo. O que você acha essencial? Quais as habilidades, né, você citou algumas aqui já, são essenciais? É uma postura? É de fato o conhecimento? É demonstrar para o cliente uma credibilidade? Como alcançar essa credibilidade? O que você classifica como essencial? O primeiro passo é a curiosidade. Acho que tem uma frase do Steve Jobs que eu trago comigo que ela é muito boa, é continue faminto, continue tolo. Esse continue faminto é faminto pelo conhecimento, pelo desejo de aprender. Então, eu acho que o primeiro fator que o corretor tem que ter é a curiosidade de buscar o conhecimento. Porque os imóveis vão vir, as captações, as oportunidades, e você tem que estar sempre preparado. Então, nesse primeiro passo, a curiosidade é um fator principal. E a partir dessa curiosidade, buscar o conhecimento. Se associar a uma imobiliária de qualidade que você como profissional vai identificar que faz sentido eu trabalhar com aquela empresa, porque aquela empresa tem a política, a forma de anunciar os imóveis. Então, acho que para você crescer, você tem que se associar a alguém que esteja num patamar que você quer alcançar. Acho que é a primeira dica. A curiosidade, aliada a ser associada dessa imobiliária referência, e a partir daí, dentro do ambiente, você vai encontrando ali seus pares, o profissional que você se espelha, e a partir daí você vai desenvolvendo a sua forma de trabalhar inspirada nas pessoas que já estão realizando. Então, acho que Eu tenho uma polêmica, né, que geralmente corretores que atuam já querem atuar direto com imóveis com valor agregado, imóveis de alto padrão. Mas os corretores, eles estão numa fase de aprendizado, os iniciantes, né? Então eles não captaram, não trabalharam ainda nenhum imóvel, ainda não tem essa cultura, né, de aprendizado. Então ele está num processo de aprendizado ali. E às vezes trabalhar aprendendo com um cliente de alto padrão
pode queima a imobiliária, vamos dizer, né? Queima o serviço ali que ele quer, é um cliente mais exigente, então ele já quer um atendimento de qualidade, não alguém que está aprendendo ali nesse sentido. E aí algumas imobiliárias costumam conduzir esses corretores para imóveis de um valor menor. Como é que você vê isso? Dá para aprender, o corretor aprender já com imóveis acima de 1 milhão? Ou não, ele deve ir para imóveis mais em conta, talvez um médio padrão ali, para poder aprender antes de chegar num nível maior aí de imóveis com uma assinatura, imóveis reconhecidos aí? O que você acha? Com certeza. O processo de aprendizado do corretor, ele, a partir do momento que você vai tirar o CRESSE, que é a licença para trabalhar no mercado imobiliário, você começa como um estagiário. E o estagiário, dentro dos processos de aprendizado, você tem que ser acompanhado por um profissional imobiliário. Então, o primeiro caminho é você é um aprendiz que está sendo conduzido por um profissional já renomado. Então, você pode acelerar esse processo de aprimoramento sendo curioso, buscando conhecimento. Hoje em dia você tem um mar de conhecimento. Na minha época você não tinha. Você abriu o YouTube, você vê como um corretor apresenta, como ele se porta, os reality shows imobiliários, a quantidade de livros, a quantidade de podcast. Então é um mar de informação infinita que você pode buscar e acelerar esse processo. Mas voltando ao processo do corretor de aprendizado, acho que o principal ponto, ele iniciar como estagiário, iniciar nesses tickets dos imóveis mais baixos e gradativamente ele evoluindo. Porque o processo de atendimento e de construção, ele é basicamente muito similar no alto padrão e nesse médio e baixo padrão. Todo cliente quer ser bem atendido, todo cliente quer um corretor que entenda do produto. Você está vendendo um imóvel de 27 metros quadrados ou uma casa de 3 mil metros quadrados, o cliente quer saber de todos os detalhes, a posição solar, quem é a construtora, o valor do condomínio e etc. O que aquela região tem de diferença. Então, todo mundo tem que entender que o processo construtivo é o mesmo, é conhecimento, é trazer aquele conhecimento, estudar o produto, porque na hora que o cliente chegar até você, você vai conseguir ter fluidez no atendimento e a segurança. Então, isso só vai aumentando à medida que esse ticket vai subindo. Então, você pode vender hoje uma kitnet de 27 metros quadrados, que ela pode custar R$1 milhão, 2 milhões, dependendo do prédio onde que ela está localizado, qual é a proposta daquele empreendimento. Então, o processo inicia nessa construção de aprendizado e desde do empreendimento mais simples, extrair dele o máximo de informação, que aí você vai criando a segurança para que, à medida que o ticket for aumentando, você vai se sentir mais preparado, né? Legal. Dentro desse processo construtivo que você citou, que é o mesmo, né? A captação, especificamente nesse nicho, como que geralmente ela se dá? É network? É indicação? Existe uma similaridade? Existe, né? Mas, assim, existe uma particularidade nesse nicho de altíssimo padrão e luxo? Sim, existe. O relacionamento. Quando fala de relacionamento, você vai ser reconhecido como uma autoridade ou um profissional imobiliário especialista naquele tipo de imóvel, naquele segmento. Então, quando nós falamos de imóveis de alto valor, a maioria desses clientes que ele quer ser representado por um corretor que entende, que já vendeu alguma casa de um amigo, que intermediou. Então, é um corretor que ele já vem com uma história. Então, assim, 98% das captações desses imóveis especiais são feitas através de relacionamento. Dificilmente um cliente que tem um imóvel de alto valor, um imóvel excepcional, um imóvel assinado, ele vai ver um vídeo no Instagram, ele vai ligar para o corretor e vai falar: adorei o seu vídeo. Isso pode acontecer, como acontece muito, que a gente está numa época onde a tecnologia possibilita essa aproximação entre as pessoas de uma forma mais real, sem tanto aqueles filtros e objeções. Mas 98% das captações são feitas através do relacionamento. O cliente que já conhece seu trabalho, que ele já vem te acompanhando, ele ouve falar sobre você e os clientes falam. Quando você intermedia a venda de um imóvel especial, ele quer saber quem foi o corretor que te ajudou. Nossa, mas você vendeu um imóvel nesse valor e quem foi o corretor? É a mesma coisa de um advogado, de um médico. Todos os profissionais de excelência, eles
são de excelência porque eles criam essa rede de contatos, essa rede de clientes que vão indicando e gradativamente pela excelência que ele apresenta, ele vai ser indicado por outros profissionais. Maravilha. Trazendo um pouco sobre a negociação. O imóvel, né, pela complexidade dele, de informações, de detalhes, é muito mais difícil, é muito mais demorado a negociação, a proposta, a venda do imóvel, né, a intermediação. Como é que se dá esse processo? Alguns detalhes específicos para corretores que não entendem como é que você vai apresentar um imóvel, uma assinatura real de um imóvel de alto padrão, como é que é feito um processo documental, né, deste imóvel. Ou muitos desses clientes eles têm vários imóveis, né? Então acaba demorando sem essa pressa, sem esse prazo para que seja feita a venda. Queria perguntar um pouco para você sobre esse universo da negociação, desse processo de uma proposta, tá tendo uma negociação das informações que o cliente quer, que o comprador quer, com as informações que o imóvel tem. Como é que é apresentado isso? Demora? Conta para a gente um pouco sobre a negociação de imóveis desse nível. Perfeito. É um processo que ele é delicado e ele, como todo processo transacional imobiliário, ele tem que ser feito com cautela. Todo profissional imobiliário, o objetivo final é vender o imóvel pelo o valor mais próximo ao valor anunciado, e muitas vezes vários imóveis que nós comercializamos não estão anunciados, eles estão fora do mercado, que é o off-market, né, que é o termo utilizado. Então, assim, o processo é de respeito às etapas do processo. Então, certificar sobre a documentação do imóvel é o passo básico, desde o imóvel mais simples ao imóvel mais sofisticado. Então, o processo negocial ele vai fluindo de acordo com o entusiasmo do cliente, a jornada que ele está construindo. Porque tem muitos clientes que você está atendendo que ele já passou por toda aquela jornada, ele já visitou vários imóveis, já conheceu vários corretores e ele já está pronto para comprar. E tem aquele cliente que ele está começando a jornada. E dentro desse início da jornada, você tem que respeitar as etapas, apresentar as oportunidades de imóveis que você tem no mercado, consultar os seus parceiros imobiliários, que eu acho que é a base estrutural, você ter bons parceiros no meio desse processo, porque no segmento desses imóveis especiais, grande parte da construção da sua autoridade vem do bom relacionamento que você faz com os profissionais imobiliários. Antes de você querer ter o relacionamento com todos os clientes, você tem que ter relacionamento com os melhores profissionais do seu segmento. Todas as imobiliárias que falam a mesma língua, que têm a mesma comunicação. Então, à medida que você estabeleceu esse reconhecimento, esse respeito no mercado que você está atuando, gradativamente você vai ter mais autoridade e opções para o seu cliente. Que não adianta, eu quero ver uma casa, por exemplo, no Lago Sul, que é a nossa região aqui, que hoje é o bairro com a maior renda per capita do Brasil, ele supera São Paulo, a renda média proporcionalmente o número de habitantes de um bairro. Hoje o Lago Sul ele é o bairro referência no Brasil. Então, você está tendo uma migração muito grande de vários empresários querendo fugir da violência do Rio, de São Paulo e da loucura que a cidade proporciona em função da nossa desigualdade social. Então, Brasília está virando essa cidade suporte para essas pessoas que querem a tranquilidade, fluidez de trânsito, o nosso hub do aeroporto, que é fantástico, você tem voos internacionais diários, São Paulo de hora em hora, Rio. Então, Brasília está virando essa alternativa, por isso que o mercado de Brasília ele é tão pujante e a tendência é ele crescer mais e mais. E dada essa particularidade do nosso mercado, ele está exigindo cada vez mais dos profissionais esse entendimento, esse relacionamento. E a partir daí, essa jornada, de respeitar a jornada do cliente que está chegando, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio, eu sou de Florianópolis. Você tem que explicar a cidade e o cliente, às vezes, ele precisa, aí na escola dos filhos, onde ele vai trabalhar, os amigos, tomando um vinho, qual é o melhor local para se morar em Brasília, quem é o corretor que te atende, e qual foi o último imóvel. Então, todo mundo quer falar sobre mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele está entre os pilares da prosperidade do mundo todo. Então, é um mercado que ele exige cada vez mais do profissional essa técnica e respeitar a jornada de todo cliente que está sendo atendido. Não adianta você estar afobado, desesperado, porque esse segmento ele exige que você respeite o tempo de cada um. É um processo de compra. Você não vai entrar na loja, leva agora, eu desconto. Você tem que esperar a
coisa fluir. Você tem que estar pronto, preparado para atender o cliente, sanar as dúvidas dele e estar pronto para atender quando ele pode, sabe? Domingo, feriado. Sim. Então, essa disponibilidade também é algo muito importante. E, Augusto, eu gostaria de saber qual é a diferença, o que mudou no perfil do cliente comprador lá de 2010 para hoje. Quem compra nesse segmento ali de alto padrão, de luxo, qual que é a diferença quando você começou nesse mercado e hoje? A grande diferença, eu acho que é o excesso de informação que a gente tem. Porque o cliente está sendo bombardeado, ele tem na palma da mão o preço do metro quadrado da casa mais cara da região, o apartamento mais caro, ele faz um comparativo de dados, ele tem um chat GPT, então ele tem ferramentas que se o corretor, o profissional imobiliário não tiver, de certa forma, mais preparado mais do que o corretor, né? Você tem que estar munido de tanta informação que você vai trazer tranquilidade para o cliente. Ele vai buscar as informações no mercado, mas vai falar, aquele corretor, eu vejo no olho dele que ele sabe o que ele está falando. Ele fala com propriedade, ele entende o mercado, ele respira aquilo. Ele fala não só de mercado imobiliário, vamos falar de cinema, de arte, que vinho que você bebeu, qual a última viagem que você fez. Então, foi algo que eu investi, por ser tão curioso, investir em conhecimento, em experiência, e não querer só falar de mercado imobiliário. Às vezes o cliente, ele olhou o imóvel, ele já comprou, e agora vamos falar aí, não, semana que vem eu vou viajar para onde? Eu vou esquiar, ou eu vou para o verão europeu, ou eu vou para Trancoso, eu vou para o Rio. O cliente quer troca de experiência. Mas eu visitei um restaurante na Argentina que é fantástico. Então, essa troca de experiências traz o cliente para o seu lado e te torna não só um profissional imobiliário, se torna um amigo, uma pessoa. Muitos clientes que vão viajar, Augusto, me dá uma dica de um restaurante legal, me dá a dica de um hotel legal para ficar, ou de um museu. Então, você se torna uma referência em estilo de vida, em buscar coisas interessantes para se ver. E isso te aproxima muito do cliente final, né? Você deixa de ser só um profissional imobiliário e se torna uma pessoa que ele quer sentar do lado num almoço ou num jantar, e você acaba que você se torna amigo dos seus clientes, e a jornada de venda ela fica fluida, você não precisa mais fazer esforço, porque você já construiu a sua estrada, e claro, o aperfeiçoamento ele continua, o desejo de conhecer mais o mercado ele vai continuar, e é um caminho de sempre querer mais, aprender mais, porque o dinheiro ele vai vir. Ele, com o tempo, com a prática, os resultados virão. Você tem que só ter paciência e calma. Você está trazendo aí sobre alguns pontos, por exemplo, alguns clubes, alguma aproximação, né, com esse público, né, de alto padrão, né, um clube de vinho, alguns grupos específicos, né, golfe, por exemplo, jogar tênis. Você acha interessante, então, realmente, o corretor que quiser ingressar, ele já visualizar também, fazer parte desses nichos específicos que vão fazer alguns relacionamentos e, consequentemente, executar algumas transações. Seria isso? Com certeza. O meio onde você está inserido, o seu meio social, os esportes que você pratica, a sua academia, a sua meditação, o parque, tudo que envolve comportamento humano está ligado ao mercado imobiliário. Então, o cliente ele está inserido em todos esses esportes, como você bem mencionou, golfe, tênis. Eu comecei a jogar tênis há um ano e meio. E é um processo de aprendizado, é um dos esportes mais complexos, porque ele é cheio de detalhe, ele é cheio de nuances. Então, e todos os clientes hoje que compram imóveis, investidores, independente do ticket, eles praticam esse esporte, porque o esporte é um momento onde você dissipa a sua energia, você quer trocar ideias, quer falar de família, você quer ter a competitividade. Antigamente você tinha os duelos, né? Então, hoje eu acho que eu já pratiquei um pouco, eu já pratiquei boxe, jiu-jitsu, corrida, jogo tênis, pratiquei um pouco de golfe, então eu aprendi a esquiar há 3 anos e meio atrás e viciei. É um esporte fantástico, onde ele vai te conectar com essas pessoas, você vai ter mais assuntos, você vai ter mais propriedade e você vai ficar curioso, mas quanto que custa uma cabana aqui na montanha, em Aspen, em Courchevel, e buscar. E o cliente, eu tive lá hoje, visitei uma casa lá, eu passei em frente a um hotel, onde a diária é R$120 mil, 150. E aquele conhecimento, a curiosidade, primeiramente, e esse excesso de
de conhecimento que você vai te adquirindo, vai abrindo as suas portas e a sua mentalidade para aplicar no seu mercado, seja em Brasília, São Paulo, Rio ou fora do país. Então a gente tem uma proximidade muito grande aqui com Miami, você tem voo diário de 8 horas, você está em Miami, aqui num voo Brasília-Miami direto. E hoje os corretores estão tendo essa possibilidade de operar, de vender um imóvel fora, eu quero passar uma temporada fora, estimular o meu inglês. A gente está passando por um momento um pouco complicado de economia mundial, mas trazendo há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, desse boom imobiliário que você teve entre São Paulo, Brasília, Miami, vinculando esses mercados internacionais como uma forma de proteção do patrimônio. O cliente quer dolarizar, quer ter um imóvel fora, protegendo. Se o país passar por um colapso, Covid, eu tenho o meu dinheiro protegido fora. Então, no meio dessa jornada de conhecimento, você vai se transformando numa referência para o seu cliente também, no sentido de abrir o leque de possibilidades para ele, né? Sim, é interessante isso que você falou, Augusto, porque muitos corretores querem migrar, querem aumentar o seu ticket, mas eles não vislumbram que para isso é necessário fazer parte desse nicho, né? O relacionamento ele não acontece do nada, né? Essa conexão ela precisa de algo que una as duas partes, né? Seja uma experiência, né? Você trouxe aqui muito bem, né, Gustavo, essa questão de praticar alguns esportes específicos, visualizar a academia que você vai frequentar, tudo isso é muito importante para construir um relacionamento, né? Não é do nada que surgem clientes de um ticket maior, né? E é necessário um investimento nisso, né? Então, muitos corretores eles não pensam nisso, não querem ingressar, mas exige um certo investimento grande para fazer parte. Uma estratégia até, né? Uma estratégia. A estratégia constante, e eu acho que é muito importante deixar claro para o profissional imobiliário que ainda não tem o recurso para iniciar, se ingressar numa boa academia, numa escola de tênis, ou seja qual esporte. Eu acho que o conhecimento, se alimentar de conhecimento, da leitura, de ver bons filmes, ele já começa a se preparar à medida que ele for acessar essas pessoas, acessar esses imóveis especiais, ele já vai vir trazendo repertório, porque o conhecimento ninguém te tira. Ele gradativamente, à medida que você está absorvendo, lendo bons livros, vendo bons filmes, contemplando o parque, você contemplando a natureza de uma forma geral, você consegue se visualizar naquele local onde você almeja, porque isso faz muito parte da minha história. Eu não venho de família rica, eu tive sempre o básico, graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre cuidaram muito bem da gente, mas eu na minha época tinha a febre do Nike Shox, toda criança queria ter o Nike Shox, você via, e era um tênis hoje proporcionalmente, você vai falar em algo acima de R$1.000, e o pai e a mãe na época não tinha essa condição, eu estudava em colégio público, então, e aquilo ali não me afetava, eu achava bonito, mas não, e guardava dentro de mim que um dia eu vou ter a possibilidade de comprar o que eu quisesse, vamos dizer assim, dada a sua posição e o seu momento. Então, no meio dessa construção, os bens materiais, eles vão fazendo parte do desejo de todo mundo quer prosperar, quer ter um bom carro, um bom apartamento, uma boa casa, viajar. Então você fica sempre ansioso por ter, por possuir, e a partir daí ser uma fonte de validação. Eu venci, eu consegui, mas isso é tudo um processo construtivo que ele vai começar de dentro para depois ele se externar, ele se materializar, né? Sim. Augusto, hoje nós estamos inaugurando aqui um novo quadro que é o Começando do Zero. Vamos supor que você hoje fosse começar do absoluto zero como corretor de imóveis. Nós gostaríamos de saber aqui qual que seria essa trilha que você iria percorrer. O que você faria? Perfeito. Então, o Augusto começando do zero hoje, o que eu faria? Acho que a primeira coisa, após tirar a licença do Cresce, é me associar a uma imobiliária que realmente vai ser referência no segmento que eu quero atuar. Está associado a alguma imobiliária que realmente vai me representar e fazer você crescer profissionalmente. E isso aí você vai conseguir conversando, pesquisando, vendo, visitando. Posso tomar um café?
sem receio, porque eu acho que o corretor ele não pode ter vergonha, ele tem que sempre tá à frente e arriscar, sempre ele não ter medo de tomar não. Acho que é o principal, porque é uma profissão muito frustrante. Então, acho que a primeira dica seria se associar a imobiliária, que é uma referência, buscar conhecimento. O corretor ele precisa ler livros constantemente, não adianta. Porque por mais, independente da origem que você vem, o seu conhecimento, ele tem um papel tão grande na aceleração do seu aprimoramento, nesse desenvolvimento profissional, porque a prática do mercado imobiliário ele é muito braçal, ele exige muito da sua calma, da sua paciência. Então, acho que buscar conhecimento a todo modo, estabelecer, quero ler pelo menos um livro por mês, criar esse hábito, que eu acho que na minha época, quando eu volto lá atrás, 15 anos, eu vejo que se eu pudesse ter todo esse entendimento e aplicar na minha vida, eu tinha acelerado muito mais esse processo. Mas acho que você tem que respeitar o tempo de cada um. Então, o primeiro passo é buscar esse conhecimento, tá buscando a leitura, ser curioso. Mas por que esse empreendimento está sendo lançado? Quem é o arquiteto que está projetando? E essa localização? E quantos andares? Ele buscar com constância esse conhecimento, essa sede de buscar informação. E dentro da imobiliária, do ambiente onde ele está, ele andar com os melhores corretores, não ficar do lado daquele que reclama, economia. O dinheiro está sempre trocando de mão. Se a economia está ruim, ele está indo para o outro lado. O cliente que fez a reserva financeira, ele está atento às oportunidades. E à medida que o profissional imobiliário se associa com alguém que já está fazendo aquilo, deixa eu aprender com você, eu não quero falar nada, só quero ir lá ver como que você atende. Olha a velocidade do processo de aprendizado, se acelera muito mais. Aí após se associar essa boa imobiliária e andar com esses bons profissionais, começar a desenvolver a sua identidade, ter o seu próprio Instagram, porque a maioria das imobiliárias hoje tem os corretores associados. Lá dentro da minha equipe hoje, sou eu, o proprietário da imobiliária, eu tenho mais 3 corretores e vários outros parceiros que atuam comigo. Então, fazer esse relacionamento com outros corretores da sua região, seja você que atua no plano piloto, ou em Brasília, ou em São Paulo, no Rio, aqui, por exemplo, na região onde nós estamos, em Águas Claras, se associar a profissionais, eu quero trabalhar aqui. Então, entender quem são os melhores profissionais, vamos fazer uma parceria, está aqui meu cartão, começar a desenvolver essa comunicação, os seus vídeos e treinando isso gradativamente e passando para o cliente que está do outro lado, que você está ali desenvolvendo um trabalho e a partir daí você vai evoluindo. Então, acho que são esses 3 pilares principais. Eu acho que um quarto pilar essencial, que o corretor, desde o início, ele tem que procurar cuidar da sua saúde mental e física. Ele está praticando exercício com regularidade e está fazendo um acompanhamento psicológico, acho que pelo menos, se não for possível uma vez por semana, mas uma vez por mês, porque é uma profissão muito frustrante, onde a frustração ela anda de mãos dadas com você a todo tempo. Então, o corretor que está buscando que é um autoconhecimento, buscar realmente uma terapia para se conhecer melhor, para entender que a profissão que ele está atuando, ao mesmo tempo que ela vai te transformar a sua vida, ela destrói a sua vida proporcionalmente, porque é muito não, é muita frustração, é muita dificuldade, então você passa por tantas adversidades, como todos nós passamos em qualquer segmento, não é só no imobiliário, mas acho que no imobiliário mais, você lida com altos valores, comissões que vão mudar a sua vida e a vida da sua família, então você tem que ter um respeito por esse processo e cuidar primeiro de você antes de querer cuidar dos outros, porque senão, se chega um corretor todo despreparado, você não vai conseguir conectar com o cliente, porque você chega lá, você vê que você está perdido. E se todo mundo vai passar por problemas, mas você consegue deixar esses problemas separados e se entender melhor, entender que a profissão que você está é muito desafiadora e que você precisa respeitar o seu tempo e o tempo da profissão. Né? Perfeito. Augusto, esse processo, né, começando do zero, ou seja, você tomaria diversas atitudes. Nesse processo, alguma atitude do quadro que eu quero puxar agora, que é a excelência na prática, você considera que é diferente que você vê de atuação no mercado? Alguma coisa que você pratica lá na sua imobiliária, que os corretores atuam lá dentro de uma forma diferente, que você fala, caramba, esse processo
essa ligação, essa carta que a gente entrega, esse vinho que a gente entrega, é um processo diferente e faz toda a diferença para a gente aqui no sucesso da imobiliária. Que, na prática, que processo, que atitude diferente você aplica lá na sua imobiliária que você considera aí que é relevante para o seu sucesso dentro do mercado? Perfeito. Eu acho que um dos nossos diferenciais é que quando a gente realiza a venda, a gente entrega a escritura para o cliente, a gente sempre leva um presente, seja ele um champanhe. Tem clientes que a gente já apresentou com champanhe que nunca realmente bebeu um champanhe. Nossa, isso aqui é muito caro. Nem o cliente que tem, às vezes, o poder aquisitivo de comprar, às vezes ele não vê valor em você estar tomando uma bebida que custa 500, 600, R$2.000, enfim. Então, acho que esse diferencial de você dar para o seu cliente, depois desse processo da venda, a escritura assinada, dá um presente para ele, seja uma massagem num spa referência na cidade, ou dar realmente um presente, um vinho especial, ver realmente o que ele gosta, como é a cultura às vezes a família não consome bebida alcoólica, então você vai proporcionar às vezes um almoço, um jantar, uma experiência para que o cliente se sinta agradecido e ver que o corretor teve esse carinho com ele. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Você chega numa loja, em qualquer ambiente que seja, você observa os detalhes. Então, acho que esse de presentear o cliente no final dessa realização da venda é muito importante, que gradativamente ele vai se sentir amado, reconhecido e vai te indicar depois os clientes nesse processo transitório. Então, acho que cada um tem que criar a sua marca, como eu deixo a minha marca. Então, desde o início, eu sempre presenteei eu sempre gostei de presentear um cliente com champanhe, que ele era icônico. Desde o Winston Churchill tem uma citação que ele fala: champanhe nas vitórias é merecido e nas derrotas necessárias. Aí eu mudei para ela: champanhe nas vitórias é merecido e nas conquistas necessárias. Então você celebra. E se o cliente realmente ele não tem aqui a bebida, você pode proporcionar um jantar, um almoço e criar a sua própria marca. Ou dar um livro que seja icônico. Então deixa a sua criatividade fluir, cria a sua identidade. Eu queria ainda trazer 2 pontos, né? Você me entregou aqui um cartãozinho de visita, né, bem delicado. Minimalista. Exatamente, num papel específico aqui. E você trouxe para a gente antes, falou um ponto sobre o cartão de visita. Queria que você trouxesse rapidamente, porque eu ainda tenho mais uma pergunta antes de lançar para a Mari aqui. Uhum. É sobre o cartão. Você acha que essa prática é importante aí para o corretor? Claro, ela é essencial. Em épocas de tecnologia, onde o celular é parte do seu corpo, eu acho que você resgatar um pouco essa elegância e uma forma de marcar a sua presença com o cliente ela é essencial. Então, acho que o cartão de visita para o profissional imobiliário, principalmente para os clientes mais tradicionais, que já são da década de 60, de 70, enfim, que vivenciaram esse momento do cartão de visita, de você ter a pastinha de guardar, e o seu cartão é a sua identidade. Você vai deixar ele do lado, mas esse aqui é o cartão do Augusto. E o cliente, a imagem, o nosso cérebro tem essa capacidade de vincular a textura do papel e aquela marca que está sendo empregada ali como uma similaridade com o profissional que atendeu. Então, acho que é uma forma de você deixar a sua presença, seja na carteira do cliente. Às vezes o cartão vai para a gaveta, mas não importa. Às vezes um cartão que você deu para o cliente, ele vai lembrar do seu número, do seu telefone. Perdi o WhatsApp, eu troquei de número. E o cartão, ele está ali. O meu número é o mesmo há 15 anos, eu nunca troquei. Então eu salvo o contato dos meus clientes no WhatsApp. E às vezes o cliente foi atendido por mim há 10 anos atrás. Aí eu já tenho lá o cliente e coloco embaixo a empresa e cria uma referência para que eu me recorde dele. Então você traz essa aproximação mesmo daquele cliente que já passou na sua jornada ali. Eu queria trazer para um ponto que a gente começou lá no meio da nossa entrevista, mas a gente foi conduzindo, eu acabei ficando com isso aqui na minha cabeça. Eu quero perguntar para você, está tendo um movimento lá em Alphaville, né, muito forte, né? As pessoas estão indo para lá, e eu até escutei outro dia um camarada famoso aí falando dessa questão. Poxa, o pessoal para de falar que Deus está chamando para vir para Alphaville, porque antes aqui era uma paz e agora está cheio o condomínio. Então, e você citou essa questão de Brasília, né? A gente hoje está aqui em Brasília, aqui fica localizado o estúdio, e você citou a situação do Lago Sul, né? Essa transição, uma possibilidade de um futuro, né, ser um ponto específico aqui
onde tem uma logística específica para o Brasil inteiro. Você acredita nessa migração também aqui para a área de Brasília? Tanto acredito como ele está acontecendo. Vários empresários, a gente comercializa vários imóveis na região do Lago Sul, de empresários que residem fora do país, empresários que moram em São Paulo e no Rio, buscando em Brasília essa segurança, o conforto, além da estrutura que a cidade dispõe de um trânsito fluido, um aeroporto que é reconhecido como um dos melhores do mundo, não só do Brasil. Então a gente tem uma rede aqui em Brasília muito importante. Então os clientes estão reconhecendo e Brasília vai se tornar, já é a capital federal, mas muita gente esquece isso, que Brasília é a nossa capital, né? Então o cenário político está todo aqui, todas as embaixadas estão aqui, mas ainda Brasília ela tem um potencial de crescimento gigante, a cidade é muito jovem, então a gente tem um mar de oportunidades ainda para navegar. Mas falando do Lago Sul em específico, o mercado de praticamente 4 anos para cá, desde a pandemia, ele se transformou totalmente. Então você vê casas icônicas, casas de mais de 100 milhões de reais sendo vendidas, terrenos hoje, que um terreno beira-lago, hoje, porque a gente brinca que o Ponta de Picolé, que é o cliente que margeia o lago, sendo vendido a 28 milhões, 30 milhões, casas de 100 milhões de reais nas margens do lago. Então você imagina, e porque aqui Brasília é uma cidade tombada, então você tem uma limitação de altura máxima de construção e limitação de espaço de terrenos, tanto que a gente está vendo um desenvolvimento imobiliário muito grande. E o Lago Sul a tendência é que vai se tornar um dos bairros mais exclusivos e desejados a nível Brasil, porque a gente tem um fator que as outras capitais não têm, que é essa fluidez no trânsito e a segurança. Então, acho que é um ponto... Porém, a parte empresarial, né? Lá em São Paulo, o nicho, as empresas, elas estão lá localizadas e por isso mesmo essa tendência aí de ter esses imóveis, esses empresários estarem juntos ali. Então, viram um network praticamente ali dentro. Você vê ali dentro soluções dentro do Lago Sul ou aqui em Brasília para trazer esse poder empresarial ali para que haja realmente essa migração? Ou você vê ainda essa situação de ser uma cidade dormitório, vamos dizer, onde tem constantemente essa viagem aí para as empresas em São Paulo e em outros estados? Sim, Brasília, recentemente foi uma construtora aqui de Brasília, vendeu para um fundo imobiliário um prédio AAA, um padrão que fala AAA, de qualidade reconhecida internacionalmente, onde ele pode hospedar essas grandes corporações, escritórios internacionais, que o prédio, para ser classificado como um AAA, ele vai seguir vários critérios que, para essas empresas que querem se instalar em determinadas regiões, são essenciais. Então, Brasília ele está nesse momento, você tem vários prédios sendo construídos com essa qualificação e as casas também, as residências para abrigar esses grandes executivos, esses empresários, artistas, enfim. Então, a gente está nesse momento realmente de transição e Brasília está se preparando numa velocidade que vai surpreender aí todo mundo, né? Maravilha. Legal. Augusto, aqui no Pensamento Imobiliário nós temos um quadro que é o Ouro do Convidado. A gente extrai dos nossos convidados assim aquelas dicas que podem mudar a realidade de quem está nos ouvindo. Se você pudesse aconselhar algum corretor, né, com uma dica valiosa, né, sobre o mercado, o que você diria para eles? Você citou o ouro e coincidentemente é um livro que eu estou terminando de ler, que ele fala sobre as 5 regras do ouro. Esse livro, o que eu comprei em específico, é um livro que já foi escrito há mais de 100 anos, e é um livro que eu estou finalizando ele e eu estou impressionado assim, com a qualidade de elementos que você pode trazer para o mercado imobiliário, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Aí a versão que eu comprei é com o prefácio do Tiago Nigro, que é conhecido aí nacionalmente por ser o primo rico e que realmente é uma pessoa que quebrou padrões quando se fala de investimento, de mercado imobiliário, enfim. Então, acho que a dica de ouro para todo profissional imobiliário, leia esse livro. Vocês vão utilizar ele como base estrutural na sua profissão. Esse livro fala sobre mercado imobiliário, sobre comportamento, sobre quão importante é você reservar parte da sua comissão, da sua riqueza. O livro ele tem
uma dica muito interessante, que eu mesmo não pratiquei por muitos anos, então é importante você falar que todo profissional que está em desenvolvimento, eu sou um profissional que estou há 15 anos, mas estou em desenvolvimento diário, eu brinco, só sei que nada sei, estou aqui aprendendo. Então, esse livro acho que é uma dica de ouro para todo profissional imobiliário e os ouvintes em geral curiosos. E voltando à frase do Steve Jobs, que eu gosto muito, é continue faminto, continue tolo, porque a curiosidade te leva a lugares inimagináveis. Eu só sou o Augusto, hoje o Augusto César, que já viajou o mundo, e todo ano eu faço uma viagem internacional para conhecer mais sobre determinados lugares e nesse lugar que eu viajo eu quero aprender sobre o mercado local, seja Paris, seja Barcelona, Estados Unidos, Nova York. Tem um grande evento que um amigo meu faz todo ano, que é o Missão Alto Padrão do Sérgio Langer. Então ele faz uma Missão Alto Padrão em Nova York, em Dubai. Eu fui para Nova York 2 vezes com eles e fui para Dubai. E muita gente fala, você já foi 2 vezes para lá. Você não tem noção o quão enriquecedor é. Depois que você faz esse investimento, eu visitei apartamento de 70 milhões de dólares, vista para o Central Park, coisas inacreditáveis. Imagina você entrar num apartamento que vai custar mais de 400 milhões de reais, é um negócio inimaginável. Então, o corretor que, além voltando a essa dica de ouro, só complementando, invista em experiências, em viagem, ganha a sua comissão, faça a sua reserva e vai conhecer o mundo, vai viajar. Está com recurso limitado, começa aqui para a América do Sul, você tem bons museus, bons lugares, bons restaurantes, vai se enriquecendo de informação e experiência, que depois, na hora que você estiver lá na frente, você vai ser um profissional que vai ser reconhecido. Deixa eu só te interromper na sua fala. Então, você está dizendo que você viajou e lá você foi visitar imóveis de altíssimo luxo, é isso? Sim. Para ter essa experiência de como o cliente comprador é atendido, para saber qual que era o seu objetivo nessa visita. Além de entender o mercado imobiliário local, visitar prédios icônicos assinados por arquitetos reconhecidos mundialmente, Norman Foster, Zaha Hadid, e o curioso de todos esses empreendimentos que a gente visita nessas experiências imobiliárias, você sempre encontra referências do Brasil. Você vai ver ali um livro do Oscar Niemeyer, um livro do Isaiah Weinfeld, um livro do Arthur Casas, um livro sobre o Burle Marx, sobre o nosso paisagista brasileiro, que é referência. Então, assim, o Brasil está conectado com o mundo todo. Então, você começa a extrair esses pequenos elementos e adicionar no seu repertório. Então, assim, esse evento em específico do mercado imobiliário que eu fui, do Missão Alto Padrão do Sérgio, e do Aldemar e do Thiago, que são grandes. Depois, e o relacionamento que você cria com os corretores que se dispõem a fazer um investimento, sair da sua cidade, conhecer o mercado imobiliário e a cidade pulsa cultura, beleza, gastronomia, arquitetura. Assim, acho que para todo mundo que quer performar e sair essa zona de conforto e ver o mundo, eu acho que é algo que você consegue somar a sua profissão e você vai crescer muito profissionalmente buscando esse conhecimento fora também. Augusto, essa conversa foi muito rica e eu tenho certeza que tem conteúdos aí que a gente poderia ficar 10 horas, 12 horas aqui para a gente esse tempo. Aonde que quem está nos ouvindo aqui pode acessar seu conteúdo? Você tem Instagram, YouTube? Sim, nós temos as redes sociais. O Instagram da imobiliária é Augusto César Imóveis, onde a gente está à disposição a parcerias com os colegas tanto de Brasília, São Paulo, Rio. Acho que a troca de informação entre os profissionais imobiliários é essencial. O nosso site é augustocesarimóveis.com.br. Eu acho que a gente está aqui nesse plano espiritual, nesse plano terrestre aqui para aprender e para mim é um prazer falar sobre o mercado imobiliário. Eu amo o que eu faço e me sinto muito grato por vocês terem me convidado e estar aqui compartilhando um pouco da história, porque eu vendo o Augusto de 15 anos atrás, eu vejo tanto que eu aprendi e hoje eu gosto de ajudar e compartilhar esse conhecimento e, de certa forma, minimizar esse desgaste e eu acho que o pesar que o corretor enfrenta ao longo dos anos. Muitas pessoas vão desistir no meio do caminho, mas quem se apaixona pelo mercado, ele vai ver que é um mercado incrível onde você pode ser o que você quiser, não tem limite. Então você vai criando e construindo isso de acordo com a sua vontade de crescer e mudar a sua realidade. Maravilha, Augusto. Eu sou grato pela sua presença aqui. Foi realmente enriquecedor. Eu tenho certeza que vai ajudar vários corretores
de imóveis que estão nos assistindo. E para você que gostou desse conteúdo, já clica aí no sininho, já clica em se inscrever para você receber informações quando a gente vai postar aí o próximo episódio, os próximos conteúdos aí do nosso Pensamento Imobiliário, não é, Mari? Sim, e se inscreva no nosso canal, indique esse conteúdo para um amigo corretor, para alguém que você acredita que vai ser abençoado com todas essas dicas aí que o Augusto nos trouxe hoje. Maravilha, então a gente fica por aqui e eu quero agradecer e pedir para que você acompanhe o próximo episódio e a gente se vê lá no próximo episódio do Pensamento Imobiliário. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.